quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 e entre as 19 e as 20. Hoje o tema para falarmos é sobre o Orçamento Participativo Jovem e, como convidados, temos no estúdio hoje o Sr. Vereador da Câmara Municipal do Marco Canaveses e responsável também pelo Pelouro da Juventude, Paulo Couto. Ainda para nos falar sobre este Orçamento Participativo Jovem, contamos com dois responsáveis pelo projeto Vencedores, o caso de Pedro Soares e também Daniel Ribeiro. O Orçamento Participativo Jovem é uma iniciativa da Câmara Municipal de Marco Canaveses, tem como objetivo promover a participação cívica dos jovens marcoenses e também na elaboração do orçamento municipal, de forma a estreitar a relação entre a autarquia e os jovens e, com isso, reforçar os mecanismos que permitam adequar as políticas públicas municipais às reais necessidades dos mesmos. Muito bom dia aos três. Sejam bem-vindos à Marcoense FM. Sr. Vereador Paulo Couto, o Orçamento Participativo Jovem, tal como o próprio nome indica, é destinado aos jovens. Normalmente, quais são as idades e as áreas em que os jovens podem apresentar os seus projetos? Bom dia, Raul Filipe, bom dia a todos os ouvintes através da Marcoense FM. Queria dar aqui uma saudação muito especial a estes dois convidados que hoje estão cá, que são o rosto da nossa sociedade, estes dois jovens, hoje vencedores deste orçamento, desta edição. Aliás, um deles já repetente, o Daniel já no ano passado também teve esse feito, também conseguiu, neste caso, ter um projeto dele aprovado que estamos agora a acabar de implementar. O Pedro é novo nisto, mas também um agradecimento também ao Pedro por se ter dedicado e ter apostado nesta causa, neste projeto. Falando também um bocadinho do que é o Orçamento Participativo Jovem. O Orçamento Participativo Jovem é uma iniciativa levada a cabo pela Câmara Municipal de Marco Canaveses. Tem por objetivo a recolha de opiniões e contributos da população jovem do concelho, ao permitir adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas que existem na comunidade mais jovem. Assim se consegue uma maior contribuição para o aumento da transparência da atividade da Câmara Municipal e, consequentemente, se reforça a qualidade da democracia também concelhia. Podem participar os jovens entre os 16 e 35, eu ainda posso, que ainda não passei esta faixa dos 35 anos também. Nem todos podemos dizer o mesmo. Sim. Desde que sejam residentes no Concelho de Marco Canaveses. As propostas não podiam ultrapassar o montante definido pela Câmara Municipal, ou que estava previsto no regulamento, que são de 15 mil euros cada proposta, ou seja, nós podíamos submeter mais que uma proposta, mas nunca a proposta poderia ter mais que o valor de 15 mil euros. Ou seja, nós podíamos aceitar aqui 3, 4, 5, se tivessem valores mais baixos. Nós tivemos uma que andou muito próximo dos 15 mil euros e a outra ficou abaixo. Ou seja, nós, se tivéssemos ainda verba disponível, ainda conseguiríamos admitir a terceira proposta. Aliás, no ano passado conseguimos admitir 3 propostas e este ano não foi possível, infelizmente, porque todas as propostas, também ressalvo aqui, todas as propostas que foram apresentadas foram boas propostas, foram bons projetos para o desenvolvimento municipal, e neste caso o desejo da comunidade mais jovem. Não conseguimos, também estamos a tentar para o próximo ano, se calhar aqui aumentarmos um bocadinho o valor. A fasquia. Sim, vamos aumentar aqui um bocadinho o valor do OPJ, porque nós sabemos que hoje em dia as ideias são muitas, os projetos são grandes e sabemos que isso tem custos e sabemos que muitas vezes o valor que aqui está muitas vezes não é ajustável à realidade ou ao desejo dos jovens. Por isso também fica aqui uma garantia em primeira mão que nós para o ano vamos rever de novo o regulamento do OPJ e aqui eventualmente subir um bocadinho o valor, mesmo que não seja pelas propostas, mesmo que as propostas até possam ir só até aos 15 mil euros, mas se calhar em vez de termos 2, temos 3, ou 4, ou 5, ou 6, e depois tudo depende dos valores que sejam apresentados. Penso que também será uma mais-valia para o próximo ano, para a próxima edição do OPJ. Eu estava a ver ali o Daniel Ribeiro já a abanar com a cabeça que sim, se calhar, e até sendo ele um repetente, já sabe como é que isto funciona, e a ouvir falar no aumento de capital, ele já está a pensar se calhar para a próxima, e como não há 2 sem 3, eu se calhar já tenho uma proposta para a próxima. Mas quantas propostas foram apresentadas no OPJ 2020 e quantos jovens é que envolveu
este orçamento participativo? Foram apresentadas 14 propostas do OPJ, apresentadas, mas não devidamente instruídas. Estamos a falar que houve algumas propostas que foram apresentadas, mas depois por falta de ou documentos ou mesmo de ultrapassagem de valores não foram submetidas. Estamos a falar que tivemos 8 propostas válidas. Estamos a falar também que aumentámos as propostas face ao ano anterior. Tivemos, aliás, já é público, falamos, por exemplo, nas propostas vencedoras, uma base de dados, a Enciclopédia História Marco, Arquivo Digital e o levantamento da Abifauna trouxe o PR7. São respectivamente a primeira e a segunda proposta mais votadas do Orçamento Participativo Jovem da Câmara Municipal. A proposta vencedora foi apresentada pelo Pedro, que também aqui está, que alcançou 47% da votação, e a segunda proposta, que foi votada pelo Daniel, que teve um resultado de 19%. As outras ficaram daí abaixo, mas estamos a falar que as outras também ficaram aqui muito próximas, ou seja, aqui destacou-se bastante a proposta do Pedro e logo de seguida a Daniel. Não estou aqui a valorizar uma ou desvalorizar a outra. São diferentes, são projetos diferentes. Projetos completamente diferentes, mas foram duas boas propostas que foram apresentadas e entregues, e nós normalmente ficamos satisfeitos, embora que temos pena, continuo a dizer, pelo trabalho dos outros jovens que também apresentaram outras propostas não terem sido admitidas, mas é o que está previsto no regulamento e pelo menos este ano vamos fazer assim, e para o ano, como já referi, vamos ver se conseguimos aqui alterar um bocadinho para impulsionar aqui mais também o interesse dos jovens, mas a realidade é uma. Isto tem vindo a aumentar de ano para ano, os jovens têm se envolvido mais nestes projetos e isso é bom, não só para nós, a nível da autarquia, a nível da comunidade, mas também acima de tudo para eles jovens, que são anseios, são preocupações, são projetos que eles querem e que se vêm realizados aqui no nosso município. Era isso que eu ia perguntar, com este aumento exponencial de ano para ano na participação dos jovens, isto prova que os jovens do Marco Canaveses estão ativos e que se preocupam com a cidadania também para o futuro. Nós temos um movimento jovem muito ativo. Aliás, ainda há poucos dias atrás eu estive num convite que foi feito aqui por uma jovem associação marcoense, que é a Azora, ao qual o Daniel também faz parte. Também é o presidente da associação, e eu realmente dou-lhes parabéns por aquilo que eles têm feito. Porque estamos a falar que eles, com este movimento associativo que têm, eles conseguem cativar os jovens e conseguem de uma certa forma dar uma dinâmica nova ao Conselho e também àquilo que é as qualidades de cada um deles. Estamos a falar que nós temos, e eu presenciei isso, que eu fui convidado a estar numa exposição de um jovem pintor marcoense, onde ele, para além da pintura, onde a exposição ainda está até o final do mês decorrer exposta, para além da pintura também tem o dom do canto, neste caso do rap, também canta muito bem, ou seja, são esses talentos que nós também temos que puxar para a nossa sociedade, porque nós muitas vezes passamos e nem nos apercebemos o que é que nós temos tão bom na nossa sociedade e no meio dos nossos jovens. E a Zora, juntamente com outras associações também de jovens que temos no Conselho, tem feito muito bem esse trabalho. Tem chamado para eles os jovens, tem dado a conhecer aquilo que os jovens fazem e depois promovem muitas ações. Recordo-me que há poucos dias tiveram uma ação de limpeza junto a um parque. Isso também é muito bom, ou seja, os jovens também não estarem só hoje com as novas tecnologias, com as mesas de som, com aquilo que é o normal, mas também se envolver pelo nosso meio ambiente. E nisso... Protegê-lo pelo 2 para amanhã, terem um ambiente melhor também. Os deles e os vindouros deles, que é preocupante. E o nosso movimento associativo, e neste caso os nossos jovens, tem-se envolvido bastante, mesmo nas associações de futebol. Recordo que ainda há poucos dias foi apresentado um jovem que tomou conta de uma associação desportiva. Isso é muito importante para todos. É importante para eles, como pessoas, como jovens, como membros dessa sociedade, mas também para nós. Ou seja, nós começamos a ver que temos de base pessoas que querem agarrar a nossa sociedade. Pois, muito bem. E é claro que o Daniel Ribeiro, lembro perfeitamente que entre os muitos palcos da Noite Verde foi um dos animadores de um dos palcos, e inclusivamente o estilo, o género de musical que ele gosta muito de interpretar, que é o rap, acaba por ser um grande estilo para passar grandes mensagens em todo o mundo. Mas já lá vamos. Gostaria de perguntar ainda ao Paulo Couto, das 6 propostas válidas que falou, e a votação ganharam 2. Vamos então agora tentar perceber que projetos são estes e em que áreas é que se inserem com os responsáveis e criadores dos projetos vencedores da OPJ. Como disse, foram muitas as propostas, neste momento foram estas, para o ano quer validar mais, como já disse aqui também. Sim, para o ano a nossa ideia é envolver cada vez mais os jovens, e para o ano, em vez de termos
8, se calhar temos 16 ou 20 ou 24, só nos dá mais trabalho, mas é um trabalho gratificante, porque é sinal que valeu também este esforço que nós temos, que estamos a falar que é um esforço também financeiro a nível da autarquia, não só financeiro, mas também a preparação, porque isto é preciso criar uma base de dados, é preciso regulamento, é preciso criar um júri, uma comissão técnica, mas é sinal que o nosso trabalho também foi, de uma certa forma, levado a cabo e foi, de uma certa forma, bem recebido pela comunidade mais jovem. Por isso, para o ano, também deixo o convite a todos os jovens que nos estão a ouvir. Para o ano, no início do ano, será lançado de novo o OPJ e convido a todos a participarem, não é? Aqueles que tenham um projeto, uma ideia, mesmo que às vezes tenham receio, nós também estamos cá para ajudar, eventualmente numa situação ou outra, para submeter a candidatura e criar mais uma ideia, neste caso um projeto do OPJ. Antes de mais, quero dar os parabéns ao Pedro Soares também, antes de os ouvir, e ao Daniel Ribeiro, pelo facto de participarem, de serem os vencedores e acima de tudo, porque o mundo é feito de partilhas e vocês, o facto de participarem, já estão a partilhar inclusivamente o vosso projeto com outros jovens. De que propostas estamos a falar, ao Pedro Soares? E qual o interesse público do teu projeto neste OPJ? Antes de mais nada, muito obrigado por me ter aqui. A proposta é a seguinte, é uma criação de uma base de dados interativa online, de certo, uma dicipédia histórica de vários acontecimentos que aconteceram em todas as nossas freguesias. O interesse principal é para todos os marcoenses terem uma forma fácil e acessível verificar a história do nosso concelho. Por isso é uma forma, uma ferramenta de veras importante para quem não conhece, inclusivamente, a história do concelho, possa conhecer, e às vezes nem sempre da sua própria freguesia. É uma forma muito mais abrangente esta. Sim, uma forma mais acessível. Mesmo uma pessoa pode ter curiosidade, certo, do que aconteceu em um certo ano, um certo evento, e está lá organizado de forma cronológica para quem estiver interessado. Tu és capaz de lembrar de um ponto de referência que faça parte deste projeto, de alguma parte histórica do nosso concelho? São muitas. Exato. Pegar numa assim de repente, certamente haverá muitas fusões de freguesias, criações de infraestrutura, como escolas, estradas, talvez eventos mais peculiares. Lá está. Aí está um pequeno exemplo que tu destes aqui, que nos tempos de hoje, e até porque estamos a falar na reforma administrativa muito recentemente, com a fusão das freguesias, como disseste, mas se calhar daqui a 10, 15 anos, os jovens não só vão saber concretamente como é que houve esta fusão, porque há aí memória nesta plataforma que vocês criaram. Exatamente. É um dos objetivos, é manter os acontecimentos arquivados. Pois, muito bem, para a memória futura, não é? Para outros jovens. Qual foi a tua motivação também para criares e apresentares esta proposta, e a quem é que se dirige o teu projeto? Já disseste aos marcoenses e não só, todos aqueles que nos visitam e aqueles que estão espalhados pelo mundo, não é? Exato. A ideia e a motivação surgiu de outro projeto que eu fiz na Junta de Freguesia Vila Boa do Bispo, que um bocado mais mórbido tinha a ver com cemitérios e quem é que mudava em cada campo. Eu pretendo usar a experiência que obtive nesse projeto para criar agora esta dicipédia online. E como disse, exatamente, este projeto dirige a maioria aos marcoenses, para terem uma forma mais acessível de ver o nosso passado. Enquanto caminhamos para o futuro, é importante saber onde é que nós passamos. Por exemplo, em termos de género musical, naturalmente que a referência da Carmen Miranda, aquela pequena notável, também faz parte desse memorando, não é? Exato, claro. Muito bem. Passávamos então ao Daniel Ribeiro antes de mais também, bom dia, Daniel. Nós falávamos há um bocadinho que eu dizia que o rap que era uma forma, é um género que serve para passar muitas mensagens, não é? Sim, sim. E tu, nessa tua nova associação, a Zora, como o Sr. Vereador aqui falou, e falou já em pontos, preocupação com o meio ambiente, também dar a conhecer os talentos do Marco, e vamos esperar, se calhar, mais umas centenas de outras propostas e inovações que essa associação vai trazer. Mas hoje o que nos trouxe aqui é precisamente também este OPJ 2020, e tu também és criador e és repetente, como o Sr. Vereador disse, desta proposta vencedora.
De que projeto estamos a falar e para quem é que se dirige também? Obrigado. Antes de mais, boa tarde, e queria desde já deixar um agradecimento especial à Câmara Municipal e também à Rádio Marcoense e congratular o Pedro por ser a proposta vencedora. Eu queria só deixar um pequeno apontamento, que era que considero o Orçamento Participativo Jovem uma medida muito importante. É uma medida que faz os jovens participarem e não só participarem, faz os jovens sentirem-se incluídos e envolvidos na sociedade. Por isso, eu quero dar mesmo os parabéns à Câmara Municipal e então agora ainda mais por ter ouvido que vai ser aumentado o fundo, o valor do Orçamento Participativo Jovem ou as propostas. Acho que é uma medida muito importante. Relativamente a este projeto, é assim, ele é, como o próprio nome indica, é o levantamento da avifauna existente ao longo do PR7, que são as aldeias e as margens do Rio Belha. É um dos muitos percursos que nós temos aqui no nosso concelho, é um percurso muito, muito bonito e cujo objetivo desta proposta é realizar uma caracterização de referência da área ecológica que envolve o Rio Belha e tendo como referência este troço do PR7, que é gerido pela Associação de Amigos do Rio Belha, a quem desde já deixo também um agradecimento e um voto de louvor a esta associação que muito faz pela área ecológica e ambiental no nosso concelho. E pronto, o objetivo dela é constituir esta base de referência relativa a estes recursos, como base para uma publicação futura de um guia de campo e até de um vídeo do percurso. É muito nesta ótica até da área da proteção ambiental. É nós sabermos que a avifauna que existe ali nas margens do Rio Belha, para assim a podermos proteger e até registar e podermos receber algum turismo relativo a este fenómeno natural. Natural, porque hoje cada vez mais, e até dá-lo a conhecer através das plataformas digitais, é uma forma de cativar muitas das vezes muitos dos caminheiros que cada vez está mais em voga e que há mais gente à procura deste desporto do caminheiro e que quererá certamente, inclusivamente, fazer esse PR, não é? Esse percurso pedestre. Sim, exatamente. Isto, cada vez mais o pedestrianismo e as caminhadas entre amigos está uma coisa mais na moda, por assim dizer. As pessoas agora estão a voltar mais à natureza e vê-se isso muito nos jovens. Os jovens cada vez mais estão alerta para estes fenómenos. Como o Sr. Vereador falou, nós, na Zora, fizemos há pouco uma limpeza às margens do Rio Tâmega. Tivemos a participação de cerca de 80 pessoas, que, e embora tenha sido limitada pelo contexto atual da pandemia, que tenho a certeza que se não fosse, muita mais gente iria aparecer, e desde já digo que vamos fazer mais limpezas, e acho que é uma coisa muito boa, que é, de facto, os jovens estão a abraçar este projeto mais ecológico e ambiental, que é o cuidar do nosso património, que é a natureza. O Marco, 80% do Marco, se não for mais, é zona rural. Temos muita floresta, temos mesmo muito ambiente, que se nós não tomarmos conta e se não o reivindicarmos, as coisas ficam cada vez pior, não é? Por isso temos mesmo que nos preocupar com este tipo de fenómenos. Fico contente quando dizes que se não fosse a pandemia, por um lado, não é para a pandemia, concretamente no número de participação, que poderia haver muito mais jovens a que participar. Isso quero deixar aqui bem sublinhado e parabenizar precisamente os jovens também por essa preocupação. Como te inspiraste para criar esta proposta e qual é o interesse público também do teu projeto? Pronto, para além disto que já falaste aqui um bocadinho. Claro, não é? Como tinha dito, já sou repetente, não é, no Orçamento Participativo Jovem. Mas atenção, diga-se, em minha boa verdade, eu já disse há um bocado que era repetente, mas no bom repetente sentido. No bom sentido. Exatamente, aqui é bom ser repetente. Exatamente. E até aos 35 anos pretendo ser todos os anos repetente neste sentido. Mas sim, como tinha dito, eu sou repetente, então o Orçamento Participativo Jovem já estava na minha cabeça antes desta proposta. Como o ano passado já tivemos 3 propostas aprovadas e este ano eu enviei 6 propostas, apenas 4 foram admitidas porque 2 não constituíam os parâmetros necessários. Pronto, e o que me levou a inspiração desta proposta surgiu muito de uma caminhada que eu fiz logo no início da pandemia, da situação pandémica. Estávamos todos muito restringidos, não é? Às nossas casas, a sítios pouco populados. Então eu decidi que ia fazer os percursos rurais e fui com 2 ou 3 amigos e fomos fazer este aqui do Aldeias e Margens do Rio Belha, que por acaso nunca tinha feito e que fiquei encantado, fiquei mesmo muito encantado e decidi que tinha então que arranjar maneira de ajudar a Associação de Amigos do Rio Belha a poder dinamizar um pouco mais este percurso, que considero mesmo algo de referência na nossa cidade. Não só este, como disse, os outros também são. Este é um dos muitos que temos, mas então eu entrei em contacto com a Associação de Amigos do Rio Belha, neste caso a presidente da direção, Cristina Coutinho, e perguntei de que forma é que eu poderia ajudar esta associação no âmbito do Orçamento Participativo Jovem. Disse que teria todo o prazer em fazer chegar à instituição da Câmara Municipal uma proposta que
que pudesse ajudá-los a melhorar este percurso. E foi muito assim. A proposta, claro, serve muitos marcoenses, mas não só. Serve os marcoenses, serve toda a gente que aqui vem a fazer o pedestrianismo e serve, acima de tudo, e a meu ver o mais importante, serve o meio ambiente, na medida em que vamos lutar para a conservação destas espécies. Disseste que apresentaste mais que uma proposta este ano. Já estás a dizer que até aos 35 anos a Câmara Municipal de Marco que conte com o Daniel Ribeiro, felizmente. Tens alguma ideia já na mente também do que é que vais querer começar a trabalhar para o ano? Sim, posso revelar, porque são ideias que já tenho há algum tempo e que vou continuar a elevá-las às devidas instituições. Neste caso, ansiava muito pela construção de um campo de basquetebol. Apesar de eu não ser praticante, gosto muito de basquetebol. Existem jovens que praticam muito basquetebol no nosso concelho. Infelizmente somos dos poucos concelhos no Distrito do Porto que ainda não temos uma equipa. Então um campo próprio para esta prática desportiva seria ótimo e vou fazer essa proposta, até porque nós agora, felizmente, temos um muito bom campo em Alpendurada, no Parque Fluvial de Alpendurada. É um parque incrível nesse sentido, só que aqui no centro também carece um bocado isto, porque o único sítio onde existe para jogar basquetebol é no Parque de Merendas, onde o campo é dividido também com o futebol, e então, sendo o futebol um desporto com mais adesão, não é? Nós ficamos sempre um bocado restringidos a essa prática. O que é que te apetece dizer agora, Daniel Ribeiro, depois já vamos ao Pedro Soares também para ouvir, o que é que te apetece dizer aos jovens que estão connosco, no sentido de os futuros OPJs, eles possam ser também participativos? Eu deixo só o voto para as pessoas participarem, para se informarem, para votarem, seja nas minhas propostas ou nas das outras pessoas. Acho que o mais importante aqui não é eu para o ano, se não ganhar, por exemplo, não fico nada chateado com isso, até fico contente, porque quer dizer que mais jovens estão a participar, e acho que isso é o ponto essencial e fundamental daqui, porque eu até posso revelar que inicialmente até fiquei um bocado desiludido com a quantidade dos votos nas propostas, não por ser nas minhas, mas por eu saber que existe de facto muitos mais jovens que poderiam votar, já que isto é uma ferramenta feita para nós. Acho que fazia todo sentido os jovens envolverem-se mais. E então deixo aqui este pedido aos jovens. Votem, informem-se, envolvam-se. Da minha parte e da Zora, têm também aqui um lugar para fazer a vossa voz ouvir-se. Isto é, sempre que quiserem podem vir também ter com a nossa associação, que nós temos todo o prazer em ajudar-vos a levar as vossas ideias às devidas instituições. Pedro Soares, vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao Daniel Ribeiro. O que é que tu te apetece dizer como vencedor deste OPJ 2020 aos jovens que estão connosco para poderem participar no futuro? Gostava de dizer aos jovens, incentivá-los a participar, como aqui o Daniel Ribeiro, que já é a segunda vez que está a fazer este projeto e está a mostrar o que a ambição dos jovens do nosso concelho podem fazer. Muito obrigado, Daniel Ribeiro. Obrigado também ao Pedro Soares. Sr. Vereador, para quando a execução destas propostas vencedoras? Ora bem, o OPJ, neste caso 2020, teve início também, só para fazer aqui um enquadramento, no dia 2 de março, com a elaboração e apresentação de propostas por parte da população jovem marcoense. Seguiu-se a segunda fase relativa ao período de análise técnica prévia e decisão final até 20 de julho. Nesta fase, a Comissão Técnica reuniu para a validação das propostas, de acordo com os fundamentos apresentados e as normas do regulamento, um processo que funciona com um trabalho conjunto com os proponentes, neste caso na formação da proposta. Depois destas propostas válidas passaram à fase de votação por parte da população jovem, que decorreu até o dia 30 de agosto. Este ano, forçosamente, pelas condições que todos nós conhecemos, não vou falar aqui no vírus, toda a gente já sabe que nós neste momento vivemos infelizmente com o vírus, o Orçamento Participativo Jovem teve um prolongamento de datas. A quarta fase do projeto é a fase de divulgação das propostas vencedoras, que foram anunciadas recentemente no dia 18 de setembro de 2020. Quanto à execução das propostas, posso referir que relativamente à proposta de levantamento da avifauna do troço do PR7, já foi dado o primeiro seguimento da proposta e reunidos os contactos para a sua execução. Para a proposta de base de dados da Enciclopédia História Marco Arquivo Digital, trata-se de uma proposta diferente e o próximo passo será reunir com os responsáveis do projeto, nomeadamente aqui o nosso amigo Pedro, para darmos seguimento à sua execução. Ou seja, estamos a preparar para ainda este ano começarmos a preparar tudo, a ver se no início do ano começamos já a ter os projetos cá fora. Isso é de veras importante, porque os jovens, quando participam, depois também gostam logo de ver os seus projetos
a entrar em marcha, não é? Sim, há projetos, há uns que são mais fáceis que outros. Aliás, nós, o OPJ do ano anterior, estamos agora na fase final a terminar, porque houve ali algumas situações, por exemplo, a questão do skatepark, nós estivemos a ver a localização, numa fase inicial tentámos colocá-lo num espaço, depois vimos que a obra por si ia atrasar, então resolvemos colocar noutro, depois envolve tudo que é... Mas este ano é um ano atípico, que não dava para cumprir prazos. Sim, mas depois envolve também construção, a parte da construção, concurso, essas coisas, todas elas acabaram por atrasar um bocadinho, mas nós queremos acelerar isto o quanto antes. O 2019 ficar concluído o quanto antes e espero que seja agora nos próximos dias. O 2020 no início do ano estar, que é para 2021 termos cá de novo mais projetos. O novo OPJ. O novo OPJ. Estamos a terminar o nosso programa, o meu marco desta semana, sobre o Orçamento Participativo Jovem. Esta iniciativa da Câmara Municipal de Marcanaveses tem vindo ano após ano a envolver cada vez mais juventude marcoense e a promover a participação ativa dos jovens na vida pública. Esta é também uma aposta deste Executivo Municipal no que respeita ao apelo à participação e responsabilidade dos jovens marcoenses. O que é que lhe apetece também dizer para incentivar mais jovens a participar no OPJ de 2021? Sim, é verdade, o OPJ é um apelo à cidadania e ao envolvimento da juventude na construção de um município mais democrático e que ao mesmo tempo corresponde aos anseios desta população. Nesta iniciativa, os jovens têm a oportunidade de desenvolver projetos que idealizam para o Conselho e vê-los concretizados, conforme também já falei. O objetivo do projeto é sempre potencializar o exercício de uma cidadania participativa, ativa, responsável e incentivar a interação entre os eleitos e os cidadãos na procura de soluções para melhorar a qualidade de vida no Conselho de Marcanaveses. Esperamos continuar com esta iniciativa, receber ainda mais propostas por parte da população jovem marcoense, que os jovens também votem quando for a altura dos votos, que as candidaturas estejam possíveis. De uma certa forma, queremos e vamos ter sempre os nossos jovens envolvidos com os projetos, com as políticas também municipais e, essencialmente, com a comunidade. Havendo esse esforço da Câmara Municipal, como já fez aqui quase uma promessa de aumentar o valor significativamente para o OPJ 2021, naturalmente que vai querer também ver mais participações, certamente, em 2021. Eu já fiquei preocupado aqui com a proposta do Daniel para o próximo ano, que ele já me relevou aqui o que é, por isso o valor terá que ser uma delas, por isso o valor terá que ser bem repensado. É um facto, o Daniel falou aqui numa questão, é um facto que existe essa vontade, também um bocadinho, falando aqui um bocadinho de juventude e desporto, como eu estou com a juventude com o desporto também, já houve algumas associações que quiseram iniciar uma equipa federada de basquete. A realidade é que nós, neste momento, com os nossos equipamentos desportivos, já estão no seu limite e não há as condições para isso. Realmente temos o parque lá embaixo de Lazer de Alpendrada, que tem um ringue que dá para a prática do basquete. Temos aqui aqui junto ao Parque da Cidade, que dá para várias atividades esportivas, não só o basquete, mas também o futsal e outras atividades, o handball e assim. É uma realidade, é um anseio, sabemos disso, estamos preocupados. Poderá eventualmente ser uma proposta que os jovens aí venham em massa e nós, se tivermos condições financeiras também para fazer, nós estamos cá. Se é um anseio dos jovens, é um anseio da Câmara, por isso vamos em frente. Podemos dizer que é um projeto gigantesco, até se formos a olhar à dimensão atlética dos próprios jogadores, não é? São sempre muito, muito altos. Sim, sim. E o Daniel também é prova disso, que o Daniel também é um rapaz de uma estrutura muito elevada, é um jogador de basquete, pelo menos tem estrutura de jogador de basquete. Sim, vamos trabalhar. Continuamos com uma aposta grande na requalificação dos nossos espaços desportivos. Isto é uma necessidade, vamos caminhando e vamos trabalhando no meu futuro. Depois do desafio do nosso vereador Paulo Couto, da Juventude, ao Daniel Ribeiro, vamos finalizar este meu marco, precisamente também com a onda que o Daniel muito aprecia, toda a juventude, eu também em particular, gosto muito de rap. E hoje então o Daniel vai terminar o nosso programa com uma ou duas quadras. Aliás, ele está à vontade. Então é assim, eu vou aproveitar e agradeço o convite e também a valorização, que é muito bom poder ter esta oportunidade, e vou deixar aqui uma pequena quadra que diz respeito a uma mixtape que eu lancei em 2016. Isto agora vou lançar um novo álbum brevemente e é mais ou menos assim. Eu acho que os jovens no geral vão entender o que é que eu estou a dizer.
Uma mente alucinante, lucidez neste presente, confiante na mudança com um verso ciente, palpitações frenéticas com rigidez na ética, oscilações mentais deram uma veia poética, eu fui além. Eu não me fechei num casulo, desprovido do efeito que me iria deixar full, libertei-me, soltei as asas e voei, bloqueei-me às energias e no fundo acreditei que com trabalho vai-se longe e a caminhada é dura. Eu irei velho, peregrino, já só paro na loucura, então apelo aos jovens para participarem e quem sabe melhorarem esta cidade. É mesmo assim, o marco é nosso, é dos jovens, então seguimos juntos nesta confiança incessante. Eu sei que a minha cidade quer ser melhor, então eu não a vou tornar pior e vou participar mais e mais e mais. Muito bem. Obrigado. E já agora deixar também novamente os parabéns ao Pedro e também espero que no ano que vem eu volte a participar, porque de facto esta proposta também é uma proposta muito importante para o Conselho e para a história do Marco Canaveses. E para todos os cantos do mundo. Exatamente. Porque qualquer pessoa interessada em visitar o Marco certamente irá visitar a plataforma para conhecer o Marco também historicamente. Pedro Soares, Daniel Ribeiro, Sr. Vereador Paulo Couto, muito obrigado. O meu Marco volta de hoje a 8 dias, no mesmo horário, com um novo tema. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.